Agora nós podemos definir e estudar as nossas funções racionais. O que vai ser uma função racional? Ela vai ser o quociente entre dois polinômios. Então aqui, por exemplo, a nossa f de x é o quociente entre um polinômio de grau 4 e um polinômio de grau 2. E aí nós vamos definir os mesmos parâmetros, nós vamos fazer a mesma análise que nós fizemos com os polinômios anteriores. Então a primeira pergunta é o domínio. Agora a gente tem que ficar alerta. Por quê? Como existe uma divisão, eu tenho que me perguntar se existe a possibilidade de se anular o denominador. E como não existe divisão por zero, eu preciso excluir do meu domínio os valores que anulam o meu denominador. Então, para mim fazer a análise do domínio da função, eu tenho que me perguntar se existe algum valor que anula o denominador. Se existir, eu preciso tirar ele do meu domínio. Quem é o meu denominador? x2 menos 4. Aí eu me pergunto, tem como ele ser zero? Bom, resolvo a equação, x2 é igual a 4, logo x igual, vou tirar a raiz de 4, né? Quem elevado ao quadrado é 4, são os valores mais e menos 2. Ou seja, mais ou menos 2 anulam x2 menos 4. Com certeza, né? 2 ao quadrado, 4 menos 4, 0. Menos 2 ao quadrado também é 4, que menos 4 é 0. Ou seja, x igual a mais ou menos 2 não pode pertencer ao meu domínio, porque eu não posso usar x igual a mais ou menos 2. Logo, quem vai ser meu domínio? Vão ser todos os x pertencentes aos reais, tais que x é diferente de mais ou menos 2. Outra forma de se escrever são os x pertencentes aos reais sem os valores menos 2 e mais 2. Ok? Esse é meu domínio. A minha imagem, eu preciso do gráfico para mim determinar realmente quem é a minha imagem. Notem que existe um intervalo aqui no y que eu não uso a função. Então, eu vou pedir socorro para o GeoGebra para me conseguir definir a imagem. Então, eu vou vir cá no GeoGebra e vou escrever a minha função. Eu vou abrir um parênteses para colocar o polinômio de cima, x4 menos x2 mais 3. Aí, depois eu ponho o sinal de divisão depois do parênteses e abro outro parênteses, que é o x2 menos 4. Então, cadê? Parece que não apareceu, né? Nós estamos com um problema de escala aqui, ó. Eu vou diminuir, ó. Beleza, apareceu. Tá difícil da gente visualizar o que está acontecendo. Vou usar esse comandinho aqui da cruzinha, ó, para melhorar esse... Ups, acho que assim já dá pra gente visualizar o que está acontecendo. Então, tem um pedaço aqui que não está sendo usado. Vocês notem que esses extremos, ó, que são mínimos locais, tem um comportamento de vale, eles vão me definir bem quem é esse valor. E esse outro extremo aqui vai me definir também o outro valor. A partir deste valor para cima eu tenho imagem, a partir deste outro valor para baixo eu tenho imagem. Então, o que eu preciso procurar são os extremos. Só que agora eu não tenho mais polinômio, agora eu tenho uma função, que é a função f. E aí, eu vou apertar um tab, a partir de onde? Bom, tá vendo que o extremo parece que está depois do menos 3? Para não dar erro, eu vou colocar de menos 4 até 4. Então, menos 4, dou outro tab, até 4. Ele já marcou meus extremos lá, ó. O que está aparecendo aqui é que vai ter um comportamento de morrinho que eu não consegui visualizar. Mas aqui a gente pega o maior desses três aqui, B, C, D. Então, eu preciso do valor A, ó. Só que agora, como é imagem, eu vou precisar do Y do A, né? Então, ó, 14,75. Vocês notem que é o mesmo tanto para o A quanto para o E, ó. 14,75 é... A imagem vai ser de 14,75 para cima. E agora, BCD, todos têm o mesmo valor de Y. Então, é do menos 0,75 para baixo. Logo, quem vai ser a imagem dessa função? A gente sabe que no Y, ela está do 14,75 para cima e do menos 0,75
para baixo. Então, a imagem dessa função vai ser os valores de y pertencentes aos reais, tais que y fica maior ou igual a 14,75 ou menor ou igual a menos 0,75. Essa vai ser a imagem porque dentro desses intervalos é que a minha função está definida, ok? Outra coisa interessante, ó, o domínio não são os valores diferentes de mais ou menos 2? Olha o que acontece quando eu pego aqui, peço para o GeoGebra escrever para minha função x igual a 2. Olha lá. E x igual a menos 2, que são os valores que não estão no meu domínio. Estes valores é que me dão um comportamento assintótico, olha. Já que x igual a 2 e x igual a menos 2 não podem estar no meu domínio, a função não pode usar esses valores. Então, vocês notem que mesmo ela chegando muito perto, ela não encosta, tá vendo? É um comportamento assintótico. Nós vamos estudar isso com mais detalhes mais para frente no curso, mas aqui vocês já começam a ter uma ideia do que vai acontecer. Definidos, então, domínio e imagem, vocês podem perceber que eu já calculei os extremos, então eu já consigo, inclusive, verificar através dos meus extremos que a função decresce até o x do extremo A, decresce até o x do extremo E e decresce a partir do zero, que no caso que é o x do extremo de C. Depois, nos outros pedaços, a gente pode perceber que a função está crescendo. Ou seja, né, eu utilizei os meus extremos para avaliar crescimento e decrescimento. E aí, então, também, nós podemos verificar quando que a função é positiva e negativa. Só que aqui existe uma particularidade, eu não tenho raiz. Vocês notam que é uma função que não tem raiz. Ela não encosta no eixo x hora nenhuma. E eu tinha falado em outros vídeos que a raiz vai determinar esse tipo de coisa. Mas quando a função, quando eu falei, eu estava falando de polinômio, né? Mas nesse caso eu não tenho mais polinômio e a função nem tem raiz. Como é que eu vou analisar se a função é positiva ou negativa? Os valores que tem esse comportamento assintótico, que é o x igual a menos 2 e o x igual a 2, eles me dão esses intervalos, olha. A gente sabe que até o menos 2, de menos infinito até o menos 2, a função está sempre positiva. E para x maior que 2, ela também é positiva. E agora, entre menos 2 e 2, a função é toda negativa. E aí, então, a gente consegue toda a análise para essa função racional. No próximo vídeo, eu vou fazer a análise dessa outra função aqui.